A Rádio Rio de Janeiro apresenta a atualidade da mensagem de Chico Xavier. Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade. O nosso programa de hoje abordará temas como a ciência social, estudo, parapsicologia, dentre outros, que foi abordado por Chico Xavier no ano de 1967. E a primeira pergunta é exatamente sobre assistência social. Pergunta-se ao Chico: os bons espíritos se empenham em conduzir-nos tanto quanto possível para as obras de assistência social? E responde o nosso médium mineiro: perfeitamente. Emmanuel, Dr. Bezerra de Menezes, Batuíra, André Luiz e outros instrutores da espiritualidade nos dizem sempre que o espiritismo sem trabalho de auxílio aos semelhantes, com base em nossa própria reforma íntima, deixa de ser o cristianismo redivivo, que é e deve ser, para ficar isolado em teorias e afirmações estanques. E quanto ao estudo, que dizem os nossos benfeitores espirituais? Responde Chico: a pergunta é muito própria, porque, concomitantemente com a assistência social, os benfeitores da vida maior nos recomendam estudar atenciosamente e sempre, porque sem estudo não saberemos raciocinar, e sem raciocinar, com segurança, não saberemos discernir. Emmanuel reafirma sempre que devemos estudar e servir em qualquer idade ou situação. Nossos benfeitores espirituais acreditam que nós, os espíritas, devemos abraçar os estudos parapsicológicos? Responde o médium mineiro: Emmanuel é de opinião que algumas das autoridades espíritas, principalmente os nossos irmãos que se encontram mais ligados ao campo científico e filosófico, necessitam, sem dúvida, cooperar com a parapsicologia, para que haja alguma representação da doutrina espírita junto aos investigadores da imortalidade. Entretanto, isso se concebe apenas para que façam colaboração espírita junto aos movimentos de indagação, porque, de modo geral, nós, os espíritas, somos chamados à responsabilidade já determinadas perante a vida superior, e trilhando a estrada do serviço e da realização do burilamento moral e da fé positiva, não seria justo largar as nossas obrigações para abraçar tarefas diferentes, que são, de fato, muito respeitáveis, mas situadas à margem do caminho claro e definido de quem já encontrou a certeza na própria sobrevivência além da morte. E o que pensa Emmanuel do espírita diante do sincretismo religioso? Pergunta ao Chico Xavier. E ele, humildemente, como sempre, nos responde: nosso amigo espiritual nos aconselha a respeitar crenças, preconceitos, pontos de vista e normas de quaisquer criaturas que não pensem como nós, mas adverte-nos que temos deveres intransferíveis para com a doutrina espírita e que precisamos guardar-lhe a limpidez e a simplicidade com dedicação, sem intransigência, e zelo sem fanatismo. Emmanuel costuma dizer-me sempre que se nós, os espíritas evangélicos,
estivermos atentos ao volume enorme das obrigações que carregamos, seja no aprimoramento de nós mesmos, no devotamento ao trabalho que nos é próprio, seja na família ou no grupo social a que pertencemos, no estudo constante, na execução de nossos deveres para com o próximo e no desempenho das funções espíritas nas instituições que frequentamos e que nos beneficiam, não encontraremos tempo nem disposição para comentar as atividades de outros agrupamentos religiosos. Assevera nosso benfeitor da vida maior que já possuímos área suficiente de interesses, aspirações, tarefas, lutas, dificuldades e alegrias para viver, aprendendo a conviver e a servir nos moldes que Jesus nos ensinou. Pergunta-se então ao Chico: cabe-nos assim defender a obra de Allan Kardec em qualquer tempo? A resposta é simples e objetiva, como sempre. Responde ele: sim. Os espíritos amigos nos dizem que nos compete a obrigação de defender os ensinamentos de Allan Kardec, sobretudo na vivência dessas benditas lições através de nossas próprias vidas. Compreendendo assim, reconheceremos que é necessário sermos fiéis a Kardec em todas as nossas atividades, mas não podemos esquecer que Allan Kardec nos trouxe a doutrina espírita na condição de cristianismo restaurado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso mesmo, não seria justo de nossa parte repelir os irmãos que desejem estudar Allan Kardec conosco, tão só porque não demonstrem de imediato uma visão tão ampla da missão kardeciana como seria de desejar. E a outra pergunta, feita ao nosso irmão Chico: como julga Emmanuel podermos fazer isso? Responde Chico Xavier. Afirma ele que podemos e devemos ser fiéis a Allan Kardec com o nosso exemplo e verbo claro, onde estivermos, e que isso não invalida o dever de abençoar ou auxiliar os que não conseguem ver o caminho ou a vida com os nossos olhos. Nesse sentido, respondendo há tempos a uma consulta desse teor, nosso amigo espiritual replicou alegando que um médico pode e deve auxiliar o doente sem que para isso seja obrigado a compartilhar-lhe o leito enfermiço. Chico, pode dizer-nos o que pensa Emmanuel quanto aos problemas de doenças e obsessões? Responde ele: muitas vezes adverte-nos que doenças e obsessões são testes que nos põem à prova a capacidade de resistência moral, ensinando-nos a valorizar a saúde do corpo e o equilíbrio da alma. Qual, então, a melhor profilaxia contra as obsessões? Pergunta-se ao Chico. E ele humildemente responde: nossos benfeitores espirituais são unânimes em declarar que o estudo das obras de Allan Kardec, para que venhamos a adquirir o conhecimento e a educação de nós mesmos, é o passo inicial indispensável, porque precisamos sanar as obsessões que nos flagelam sem herdar qualquer cativeiro à superstição e ao medo negativo, de que vemos muitos irmãos prejudicados quando conseguem a suspirada melhoria psíquica em outros setores religiosos. Explicada a necessidade de Allan Kardec para o afastamento do processo obsessivo, temos na profilaxia respectiva a oração e o serviço ao próximo na base de toda ação restaurativa. Quem quiser estudar, orar, cumprir com os próprios deveres e trabalhar em auxílio dos outros, principalmente daqueles que atravessam dificuldades e provações maiores que as nossas,
alcança libertação e tranquilidade com toda certeza, porque os nossos adversários desencarnados são sensíveis às nossas palavras, mas só se transformam para o bem com o apoio em nossas próprias ações. Como podemos ver, as palavras do nosso irmão Chico são mais que atuais para todos nós que militamos no meio espírita. Estudar, trabalhar, servir e amar. Eis a orientação do nosso irmão. Muita paz e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou a atualidade da mensagem de Chico Xavier.